Olá, tudo bem? Douglas Mota aqui, seja muito bem-vindo mais uma vez ao meu canal. Hoje estaremos dando continuidade à nossa série de videoaulas sobre o conceito de aplicações White Label no Android, utilizando o Clean Architecture, o Firebase. E eu gostaria de pedir o teu feedback, o que que você está achando dessa série de videoaulas? Deixe nos comentários para a gente poder bater um papo. Então vamos comigo na tela do meu computador para a gente ver o que que nós temos que fazer no vídeo de hoje. Então aqui na tela do meu computador nós temos aqui o meu GitHub, o link está na descrição deste vídeo. E vamos ver quais são as tarefas que nós temos que fazer hoje. No vídeo passado, nós configuramos o Firebase, criamos lá os 4 aplicativos, configuramos o plugin do Firebase no nosso projeto. Então, se você não assistiu essa aula ainda, eu recomendo que você faça isso agora, antes de dar continuidade neste vídeo. E as tarefas deste vídeo são: nós vamos ter aqui uma visão geral sobre a Clean Architecture. Eu vou passar para vocês resumidamente, né, o que significa essa arquitetura e vou deixar aqui na descrição livros que eu recomendo para que você possa ter um entendimento melhor sobre a Clean Architecture, né? Não é tão simples explicar assim resumidamente no vídeo, mas tem aqui na descrição do vídeo links que vão te ajudar e de outras referências também que eu vou deixar para poder te ajudar um pouquinho, beleza? Aqui nós vamos passar rapidamente sobre esse conceito de Clean Architecture e vamos aplicar esse conceito na prática aqui no Android. E nós vamos também criar as camadas de dados e a camada de domínio. E na camada de domínio nós vamos ter os modelos, nós vamos ter os casos de uso, que são conceitos muito importantes aqui do Clean Architecture. E depois a camada de dados, nós estaremos utilizando o Repository Partner para poder facilitar a nossa comunicação, né, entre essas camadas. E nós vamos fornecer uma implementação inicial da classe de modelo, dos casos de uso e dos repositórios, esses dois últimos apenas as abstrações, beleza? E nas próximas aulas nós vamos fornecer as implementações concretas para a gente poder ir avançando aos poucos e ter um entendimento melhor aqui do Clean Architecture, beleza? Então vamos lá entender um pouquinho sobre a Clean Architecture e depois nós vamos para o Android Studio começar a aplicar todo esse conceito na prática. Então aqui eu preparei um documento para nos ajudar a entender um pouquinho mais sobre a Clean Architecture. E aqui nós temos que a Clean Architecture é uma arquitetura em camadas bem definidas, onde cada camada tem um objetivo bem específico, cada camada tem as suas responsabilidades. É muito importante também você entender os conceitos de Solid, os princípios Solid, e para isso também tem aí na descrição do vídeo alguns links que vão te levar para a Amazon para você adquirir o livro, né, sobre Solid, para você ter um entendimento mais profundo sobre isso. Acho que são conceitos que todos os programadores experientes devem saber e devem levar consigo na sua carreira, beleza? E aqui nós temos também que as camadas internas devem ser mais abstratas, enquanto as externas mais concretas. Então, as camadas externas têm mais a ver com o framework que está sendo utilizado no momento. Neste caso, no nosso caso, vai ser o Android. Então, a camada mais externa vai ser a camada onde o usuário vai conseguir interagir, né, com a nossa aplicação. Vai ser mesmo o framework do Android, né? Então, vai ter ali as implementações concretas do framework do Android. Isso significa que a camada mais interna, que a camada mais abstrata, ela não deve conhecer essa camada mais externa, beleza? No Clean Architecture, as camadas externas devem depender das camadas internas, que é o que tem aqui, tá? Cada camada só pode depender da camada interna mais próxima, beleza? Nós vamos ver uma representação gráfica no próximo slide, e vocês vão entender aqui um pouquinho mais, beleza? Então entenda que as camadas mais externas têm a ver mais com o framework do Android, com as implementações concretas, e as mais internas têm a ver com a parte mais abstrata de regra de negócio. E a Clean Architecture, né, um dos benefícios dela é permitir que o código ele seja desacoplado, né, o máximo possível de desacoplamento, né, e alta coesão. A Clean Architecture nos permite reusar facilmente, né, os componentes, as classes, e nos permite também uma maior testabilidade, beleza? Então, esses são os benefícios aí da Clean Architecture. Querendo ou não, também é uma arquitetura que você tem um fácil entendimento, né, do que o software faz, justamente porque você bate o olho ali nos casos de uso, e cada caso de uso ele é único, é específico, ele é focado no que ele tem que resolver. Então, batendo o olho nos casos de uso do software, a gente consegue entender basicamente o que aquele software faz. Nós vamos entender um pouquinho mais sobre isso daqui na prática daqui a pouco. Então, avançando aqui, eu tenho aqui duas imagens, duas representações sobre a Clean Architecture. A imagem do lado esquerdo é uma representação mais abstrata, é a representação que está no livro do Uncle Bob, que é o livro Arquitetura Limpa, ou Clean Architecture. Essa representação aqui mais abstrata, porque a Clean Architecture ela não é específica de nenhum framework, de nenhuma tecnologia ou plataforma. A gente pode pegar a Clean Architecture e adaptar
para a nossa tecnologia. Então, neste caso aqui, nós vamos adaptar para o Android. Então, que desse lado esquerdo nós temos aqui a camada mais externa, que é a camada que depende do framework em específico da tecnologia. Então, tem aqui a parte do banco de dados. No nosso caso, vai ser o Loom, por exemplo. Tem a parte da UI. No nosso caso, vai ser o Activity ou o fragmento. Então, essa camada mais externa ela tem a ver com a implementação concreta do framework ou tecnologia que se está trabalhando, beleza? E descendo mais um pouquinho, nós temos os controladores, os presentes, né? E tem a parte aí onde entra a parte dos casos de uso. Então, nós temos a implementação dos casos de uso nessa parte dos presentes ou interactors, ok? Depois nós temos os casos de uso, que são as interfaces, né? Quando vai chegando mais para o meio aqui, nós temos a parte mais abstrata, então nós temos as interfaces aqui dos casos de uso. Depois nós temos as entidades, né? Que são as classes de domínio, né, na nossa regra de negócio, beleza? Então, aqui é uma visão mais geral, né, um conceito mais abstrato da Clean Architecture. Então, aqui do lado direito, nós temos a mesma representação aí da arquitetura limpa, a representação da arquitetura em camadas, né, como nós vimos anteriormente, adaptada para o nosso caso de uso, para a nossa tecnologia, que é o Android. Então, vocês perceberam que nós não necessariamente temos que utilizar todas as camadas que foram definidas, né, pelo Clean Architecture. Então, do lado esquerdo aqui nós temos várias camadas, temos aí controllers, use cases, entities, presenters, gateways, temos aí web, devices. Então, a gente pega essas camadas aqui do lado esquerdo e adapta para o nosso caso de uso. Então, no caso do Android aqui, a camada mais externa, nós vamos ter a camada de apresentação, onde terão as nossas activities, fragmentos, adapters, tudo aquilo que é relacionado com o framework. Então, nós temos aí a camada presentation e a camada framework, que vai implementar essa parte dos casos de uso, essa parte do framework, que nós vamos deixar essa parte na camada de dados, beleza? Nós vamos trabalhar apenas com um módulo, mas no meu curso eu vou trabalhar com Clean Architecture, com dois módulos, um módulo App e um módulo Core, e onde vai ter toda essa parte aqui abstrata da camada de domínio, da camada do Clean Architecture, e o módulo App vai ser essa camada de apresentação mais a camada de framework. Então, eu explico um pouquinho mais a fundo no meu curso que está sendo desenvolvido, beleza? Então, descendo um pouquinho mais na camada, ou seja, a camada de presentation e de framework, ela tem acesso, né? Ela pode conhecer apenas a camada de use case, beleza? E a camada de dados. E depois nós temos na parte mais interna a camada de domain, onde tem lá nossas classes de domínio, né? E onde os casos de uso e a nossa camada de dados, nossos repositórios, vão fazer acesso a essas classes de domínio, beleza? Então, para a gente poder entender melhor, para poder clarificar isso daqui na nossa mente, vamos colocar agora em prática tudo isso daqui na nossa aplicação Android, beleza? Então, tá aí a fonte de onde eu peguei essas imagens e vocês podem consultar lá também. Vou deixar o link na descrição deste vídeo para vocês entenderem um pouquinho também sobre Clean Architecture nessa fonte aqui que eu vou deixar, beleza? Então, agora vamos lá, vamos colocar a mão no código mesmo e vamos começar a implementar o conceito de Clean Architecture na prática aqui na nossa aplicação. Então, beleza, aqui no Android Studio vamos começar a criar aqui as nossas camadas em forma de pacotes. Então, aqui dentro do nosso módulo app, dentro da pasta src, que é a nossa pasta aqui do código-fonte, vamos esquecer por enquanto essas pastas específicas de cada flavor, porque tudo que é comum, né, o nosso code base vai ser único para todos os nossos flavors. Então, isso que nós conversamos no início. Então, você tem que ter os flavors, né, a parte de white label nos permite criar um único code base. E o nosso aplicativo ele diferencia através das cores, imagens, né, que a gente vai trabalhar com a parte específica de cada flavor e também na parte de permitir ou não alguma funcionalidade específica para cada flavor, nós fazemos dentro de cada pastinha e nós vamos ver isso daqui lá na frente, beleza? Então, por enquanto, nós vamos trabalhar apenas a pastinha main, que é a pasta que vai ter o código que vai ser compartilhado para todos os nossos flavors, beleza? Então, tudo que nós temos que fazer de código-fonte vai ficar dentro da nossa pastinha main. E agora dentro da nossa pastinha main nós temos aqui a pastinha Java e aqui agora nós vamos começar a criar as nossas camadas. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu já tenho aqui a camada de UI criada, que é a nossa camada Presentation, aquela que vocês viram lá na parte do Clean Architecture. E aqui agora eu vou começar por criar duas camadas. A primeira camada vai ser a camada Data, a nossa camada de dados. E a próxima camada vai ser a camada de Domain. Então, eu vou escrever aqui Domain, que vai ser a nossa camada aí do Clean Architecture, onde vão ficar aí os nossos casos de uso, beleza? Então, dentro da camada aqui de domain, vamos começar por ela. A primeira coisa que eu tenho que fazer
criar a nossa classe de dados, o nosso modelo, né, que tudo vai girar em torno deste modelo. Então, nós sabemos que a nossa aplicação, ela gira em torno de produtos, nós temos o produto carro e o produto bicicleta. Então, a nossa regra, o nosso caso de uso, a nossa regra de negócio gira em torno de um produto. Então, eu vou criar aqui um novo pacote, chamar esse pacote aqui de model. E agora, antes de criar a nossa classe de domínio, eu vou criar só mais um pacote aqui para poder ficar mais fácil de visualizar. Então, veja que ele colocou aqui o domain.model tudo junto. Então, eu vou separar isso daqui. Para isso, eu vou clicar com o botão direito no meu pacote principal. Vou criar um novo pacote. Vou digitar aqui domain, que é o pacote que já existe, ponto use case, para a gente poder colocar os nossos casos de uso, beleza? Então, veja que aqui ele separou para a gente. Agora fica muito mais fácil da gente trabalhar. Então, dentro da classe do pacote model aqui, eu vou criar uma nova classe Kotlin. Eu vou chamar essa classe aqui de product, ok? Em inglês. Vai ser uma data class, vai ser uma classe de dados. E agora nós vamos implementar aqui os atributos do nosso produto. Então, o que o nosso produto tem que ter? Ele vai ter que ter um ID, vai ter que ter uma descrição, vai ter que ter um preço, vai ter que ter um image URI, tá? A identificação daquela imagem para a gente poder fazer o upload dessa imagem para o Firebase, porque o image URI é o URI que o framework do Android nos dá para que nós possamos fazer o upload da imagem para o Firebase. Então, eu vou implementar esses atributos aqui, depois vocês podem copiar esses atributos aí na classe de vocês. Então, beleza, eu tenho aqui minha classe produto implementada, minha data class. Nós temos aqui o ID dela. Eu já vou inicializar esses atributos aqui com valores vazios, porque depois, quando a gente for fazer o cadastro de um produto no Firebase e depois recuperar esses produtos, a gente vai precisar de ter um construtor vazio, que neste caso aqui estou representando com todos os valores aqui já preenchidos com o valor default, beleza? Então, isso daqui depois vocês vão entender, mas eu já estou fornecendo o valor default para cada um dos meus atributos. Então, eu tenho o ID, a descrição, o preço, né, que é do tipo double, e nós temos o image URL, que é do tipo string, beleza? Então, esse image URL vai ser formado pela URI da imagem, que nós vamos ver depois lá na parte dos casos de uso. Mas aqui o que eu tenho que ter não é o image URI, mas sim o image URL, beleza? Eu falei image URI no início, mas vai ser image URL, beleza? Então, por enquanto, nós precisamos isso da nossa classe de produto. Agora, vamos criar os nossos casos de uso. Então, aqui no nosso pacote Use Case, é aqui que nós vamos colocar todos os nossos casos de uso. Como eu falei, nós vamos fornecer agora apenas a abstração, apenas as interfaces, e depois nós vamos vir com a implementação concreta. Isso por quê? Porque nos faz pensar mais abstrato, né, sobre o que o nosso programa ele tem que fazer. Então, aqui no meu Use Case, eu apenas vou especificar, né, as interfaces, né, e depois quem for implementar essas interfaces fornece os detalhes de implementação. Então, vamos pensar aqui o que o nosso sistema, o que o nosso software tem que fazer. Nós temos que fazer o upload da imagem para o Firebase, então nós podemos definir que o upload dessa imagem vai ser um caso de uso, ou seja, um caso de uso tem que ser bem específico, ele tem que fazer apenas uma única coisa. Então nós vamos criar um caso de uso chamado upload, né, de imagem. Nós vamos ter um outro caso de uso que é para poder fazer o cadastro do produto, ou seja, nós vamos fazer o upload da imagem, pegar a referência da imagem, colocar dentro de um produto e fazer o cadastro desse produto. E um terceiro caso de uso vai ser para poder buscar a lista de produtos lá do Firebase. Então, nós vamos ter aqui 3 casos de usos para o nosso sistema. Então, vamos aqui criar as interfaces desses 3 casos de uso e dessa forma nós já sabemos aí o que o nosso software faz. Depois nós vamos criar o repositório, onde no repositório nós temos que fornecer uma função para cada um desses casos de uso, beleza? Então, aqui nós já estamos começando a aplicar o conceito de Clean Architecture na prática. Então, aqui no pacote Use Case, vamos criar aqui o nosso primeiro caso de uso. Então, eu vou criar aqui um novo arquivo Kotlin, né, um arquivo, e aqui eu vou selecionar Interface, e o nome da nossa interface vai ser Upload Product Image Use Case. Então, bem específico, esse Use Case vai ser responsável apenas por fazer o upload de uma imagem lá para o Firebase, beleza? Aqui a gente está falando, eu estou falando Firebase, mas aqui minha interface ela não sabe, né, qual tecnologia vai fazer, vai guardar essas imagens, se é o Firebase, se vai ser um banco de dados, ou se vai ser um servidor web, né, um banco de dados na web. Então não importa, aqui a minha parte mais abstrata, que é o meu caso de uso, ele apenas quer saber de fazer o upload de uma imagem, né, e nada mais, não se importa com quem faz esse upload, com qual tecnologia, com qual banco de dados trabalha com o armazenamento dessas imagens, beleza? Então criando aqui a nossa interface, bem simples,
Eu vou dar um zoom aqui para poder ficar mais fácil de entender. E quando nós trabalhamos com o caso de uso, nós devemos garantir que nós temos apenas uma única função. Então, isso vai nos garantir que o nosso caso de uso faz apenas uma única coisa. Se você tem um caso de uso aí que tem duas ou mais funções, então o seu conceito de clean architecture está errado. Talvez você teria que quebrar o seu caso de uso em mais casos de uso para que ele faça apenas uma única coisa, beleza? Então aqui, como é uma interface, nós temos que ter apenas uma função, nós podemos utilizar um recurso muito bacana aqui do Kotlin, que é a palavrinha-chave operator. E essa palavrinha-chave operator vai nos fazer com que nós consigamos invocar este caso de uso, né, pelo construtor. Nós vamos instanciar esse caso de uso e nós vamos passar, né, abrir e fechar parênteses e a gente já consegue chamar esse carinha como se fosse uma função sem chamar de fato a função invoke, beleza? Então, só para vocês entenderem um pouquinho melhor isso daqui. Eu vou criar uma função aqui que vai ser suspensa, nós vamos trabalhar aqui com coroutines também, então vai ser suspend fun. E aqui eu vou digitar invoke. E vocês vão entender por que do nome invoke, tá? Poderia ser qualquer outro nome, mas para a gente poder implementar aqui esse caso de uso, eu vou usar o nome invoke. E por causa disso, eu vou utilizar a palavra aqui operator, ok? Eu só posso utilizar essa palavrinha-chave operator como uma função chamada invoke. E para provar isso, se eu digitar aqui invoke 2, veja que o meu operator aqui ele já me dá um erro, né? A ideia já me dá um erro. Ele fala que o modificador operator não é aplicável nesta função. E aqui fala que o nome da função é ilegal, beleza? Então assim eu garanto que eu só tenho uma função invoke dentro do meu use case, beleza? Então aqui eu vou deixar o nome invoke. Então depois lá na frente, quando a gente for chamar essa função aqui, chamar esse caso de uso, vocês vão entender. Eu vou voltar aqui e explicar um pouquinho melhor, porque agora pode ter ficado um pouquinho obscuro na cabeça de vocês, mas por enquanto vocês têm que entender que nós estamos utilizando esse operator para poder utilizar essa função chamada invoke. E o que eu tenho que fazer aqui, o que esse carinha vai fazer? Ele vai receber um image URI que o framework do Android vai nos fornecer quando a gente fizer um upload de imagem pelo framework. E quando ele fizer o upload dessa imagem para o Firebase vai me retornar a URL dessa imagem e é isso que nós vamos retornar. Então, sabendo disso, o que eu vou fazer? Eu vou falar que essa função invoke vai retornar uma string, ou seja, vai retornar a URL dessa imagem em formato de string e ela vai receber um image URI que é do tipo URI, que é do tipo que o framework do Android nos fornece, beleza? Então, aqui nós temos a nossa primeira função criada, bem específica, tá? Ela faz apenas isso, beleza? Então, vamos criar o nosso próximo caso de uso, que é a criação do nosso produto. Agora, o próximo caso de uso que nós vamos criar vai ser o caso de uso para a criação de produto. Então, aqui eu vou criar uma nova interface, vou marcar aqui interface, e o nome da nossa interface vai ser Create Product Use Case. Beleza? Então, esse caso de uso vai ser bem específico, apenas para criar um produto no nosso banco de dados, seja ele qual for. Aqui eu vou reaproveitar essa função suspensa que nós temos, vou colar essa função suspensa aqui dentro, e agora a nossa função ela vai receber novos atributos. Então, quais são esses atributos? Então, colocando aqui, os atributos são a description, a descrição, o price do tipo double e a image URI. Por que eu estou recebendo novamente aqui a image URI? Porque é este meu caso de uso que vai ser criado e vai ser utilizado pelo nosso ViewModel, vai passar para ele aqui os dados e esse caso de uso vai chamar depois o caso de uso de fazer o upload da imagem e por isso nós temos que obter esse carinha aqui, né, do nosso framework. E depois eu vou passar essa referência aqui para o nosso outro caso de uso, beleza? E aqui, então, no tipo de retorno não vai ser mais uma string, vai ser agora um produto mesmo, tá? O nosso product, porque a gente, assim que inserir um novo produto no nosso banco de dados do Firebase, eu vou retornar esse mesmo produto, se tudo der sucesso, para que ele seja exibido na listagem depois de inserido, beleza? Então, criamos aqui o nosso caso de uso de criação de produto. E o último caso de uso que falta para a gente criar é o caso de uso para obter uma lista de produtos. Então, voltando aqui no nosso pacote Use Case, vamos criar aqui uma nova interface. Vou marcar aqui interface e vou chamar essa interface aqui de Get Products Use Case, beleza? Então, o nome também é bem específico, obter produtos. Então, vamos criar esta interface. Vamos agora aproveitar o que nós já fizemos aqui. Vou copiar essa função invoke. Vou colocar essa função invoke aqui. E agora, a única coisa que essa função invoke faz é retornar uma lista de produtos. Então, não preciso receber nenhum ID, nenhum parâmetro aqui, porque nós queremos apenas retornar uma lista de produtos. Então, aqui eu vou apagar a lista de parâmetros. Aqui no retorno, eu vou definir agora que vai ser uma lista do nosso produto, beleza? Da nossa classe de produto.
ok? Então, eu acredito que nós temos os nossos 3 casos de usos aqui criados, né? A parte abstrata, depois nós vamos vir com a implementação, como eu já disse anteriormente. Deixa eu só apagar aqui aquele import, porque a gente copiou e colou. Deixa eu só verificar aqui nos outros se a gente não tem nenhum import aqui. Beleza, tá tudo certinho, não tem nenhum problema sendo acusado aqui pelo Android Studio. E agora vamos criar o nosso data source, a nossa interface, que depois data sources específicos vão implementar, beleza? Então vamos fazer isso daqui agora, criar a parte do nosso repositório pattern. Então aqui dentro do nosso pacote data, eu vou criar aqui a nossa primeira interface, a nossa única interface neste caso, vai ser uma interface que vai nos permitir trabalhar com produtos. Então aqui eu vou chamar essa interface de Product Data Source, que também vai ser uma interface, ok? Deixa eu aumentar aqui o código para vocês. E agora nós vamos fornecer as funções necessárias para fazer as operações com o nosso produto. Então, já vou colocar aqui todas essas funções. São funções suspensas também. Nós estamos trabalhando com coroutines. Vocês vão entender depois porque o coroutines vai nos ajudar aqui nessas tarefas. Então, aqui o nosso Product Data Source, a nossa abstração, ela diz o seguinte. Quem implementar essa interface tem que fornecer uma implementação concreta de como que essa implementação concreta vai obter os produtos, né, retornando uma lista de produtos. Como que essa implementação concreta vai fazer o upload de um produto, de uma imagem de um produto, né, recebendo aqui o e-mail URI e retornando a URL da imagem. E como que essa implementação vai fazer a criação de um produto, né, passando aí um produto e retornando, né, o produto que foi criado, beleza? Então nós temos aqui a parte mais abstrata e qualquer implementação pode fornecer os detalhes aqui especificamente daquela implementação, beleza? Então nós vamos chegar na implementação mais para frente nessa série de videoaulas. Agora eu vou criar aqui uma classe que vai ser o nosso repositório, tá? Que nos nossos casos de usos vão receber esse repositório, que por sua vez vai receber uma fonte de dados, né? Um data source. Então aqui eu vou criar uma classe chamada product repository, que vai ser uma classe, beleza? E aqui já vou fornecer uma implementação desse repositório, que ele vai receber um data source. Eu posso colocar aqui um private val data source, que vai ser do tipo product data source, ou seja, ele vai depender de uma abstração, não de uma implementação concreta. Então lembre que o nosso product data source é uma interface, ok? Então o repositório não recebe uma implementação concreta desse data source, sim a abstração. Sendo assim, depois é muito fácil substituir este data source aqui, seja lá por qual implementação for. Se é um data source de banco de dados, se é um data source de web, se é um data source do Firebase, beleza? Então, nosso repositório vai conter, né, as mesmas funções que nós temos aqui no nosso Product Data Source. Então, eu vou copiar essas funções aqui e vou colar essas funções dentro aqui do nosso repositório, beleza? Só que agora, como nós não temos aqui uma interface, nós temos aqui uma classe concreta, eu tenho que implementar aqui essas funções, beleza? Eu tenho que fornecer uma implementação para essas funções. Então, vai ser muito simples aqui, nós não temos nenhum segredo. O que vai acontecer é, o nosso getProducts, ele vai ser o quê? Ele vai ser o nosso dataSource.getProducts, beleza? Primeira implementação, ok. Nossa segunda implementação aqui, deixa eu só quebrar a linha, vai ser o nosso dataSource.uploadProductImage, passando o image URI, beleza? E a nossa última implementação aqui vai ser o nosso dataSource.createProduct, passando um produto. Show de bola! Temos aqui o nosso Product Repository implementado, né, que não depende de nenhuma implementação específica, apenas de uma abstração. Depois os nossos casos de usos vão receber esse Product Repository aqui, chamando as funções necessárias, beleza? Então, como eu disse para vocês, cada um dos nossos casos de usos tem que ter uma função aqui no nosso repositório, no nosso repository pattern, ou seja, o nosso caso de uso para obter os produtos, ou seja, o nosso getProducts use case, vai precisar dessa função getProducts do repositório, ok? Então, para cada um dos nossos casos de uso, nós temos que ter uma função no nosso repositório. O nosso repositório só existe porque nós temos os casos de uso, e não o contrário. Não os casos de uso existem porque nós temos um repositório, ok? Então, por isso, nós pensamos no nosso sistema pela regra de negócio, né? Nós criamos primeiro a nossa classe de domínio, nosso produto, e começamos a pensar em torno desse produto, ou seja, criamos os nossos casos de usos, que é a abstração do que o nosso sistema vai fazer, e depois nós temos que fornecer as classes de dados, né? O repositório aqui, para
nos permitir que os nossos casos de uso consigam realizar o seu trabalho, beleza? Então, eu acredito que é isso daqui para o nosso vídeo de hoje, para não ficar muito longo. Eu acho que eu expliquei aqui bastante coisa, mas eu acredito que vocês vão entender agora muito melhor o conceito do Clean Architecture. E nas próximas aulas nós vamos começar a fornecer as implementações mais concretas aí dessa parte mais abstrata que nós fizemos nesse vídeo, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se você ficou com alguma dúvida, volta o vídeo novamente, assista, né, de novo para você ter um entendimento melhor e qualquer coisa você deixa aí nos comentários, beleza? Então, mais uma vez, não se esqueça de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal se você não é inscrito, de compartilhar esse conteúdo e eu vejo você no próximo vídeo. Um abraço.